Olá, meu nome é Eric Nascimento e eu sou um terceiranista no curso de Ciência da Computação na Universidade Estadual de Londrina. Eu sou também um voluntário do ramo estudantil I3EUEL. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas sobre estruturas de dados básicas e nós vamos falar um pouquinho sobre algoritmos de ordenação. Algoritmos de ordenação, ou em inglês sorting algorithms, são algoritmos que servem para organizar arrays, vetores de itens, em uma determinada ordem, geralmente em uma ordem crescente. Eles podem ser usados para organizar dados bagunçados ou fora de ordem, fazendo com que seja assim mais fácil de manipulá-los. Entender como diferentes algoritmos de ordenação funcionam pode te ajudar a resolver problemas que levariam minutos ou talvez até mesmo horas em meros segundos. Entretanto, existem inúmeros algoritmos e passar por todos eles no nosso tempo limitado é simplesmente impossível. É que tem uma pequena lista com alguns algoritmos. Essa lista é só uma mera fração da quantidade de algoritmos que tem por aí. Primeiramente, é importante dizer que todos os algoritmos possuem uma classificação chamada Big O Notation, ou então, em português, notação Ozão. Ela é uma notação comumente utilizada para dizer qual é o tempo máximo que um algoritmo pode tomar. Geralmente, para o nosso caso, a gente vai falar de custo temporal. Nós temos outras notações que denotam o tempo mínimo de um algoritmo e tempo médio, mas para o que nós vamos tratar aqui hoje, a notação Ozão ela é a mais relevante. Essa notação basicamente trata da quantidade do número de entradas que você tem. Então, imagina que eu tenho um vetor com 60 elementos, então imagine que cada Ozão desses denote um algoritmo e eu vou passar para cada um vetor de 60 elementos. Esse é o tempo máximo que cada algoritmo demoraria para processar. Então, notem que o que a gente faz é basicamente substituir o n pelo número de entrada. Agora, vamos para o primeiro algoritmo da noite, e ele é o nosso Selection Sort. Vale notar que o Selection Sort ele é um algoritmo trivial e muito custoso, então ele praticamente não tem uso de fato na vida real, e ele serve mais para uma questão didática. E vamos lá, como ele funciona então? E, basicamente, o que a gente quer no Selection Sort é encontrar o menor valor dentro do vetor e colocar ele na primeira posição. Então, eu varro o vetor inteiro, tô aqui no 7. O 7, por enquanto, é meu menor valor. Segui para o 4. O 4 agora é meu menor valor. Segui para o 9, não é menor que 4. Segui para o 11, não é menor que 4. Segui para o 3. Ele é menor que 4? É, então é o menor valor do vetor até agora. Segui para o 2, é menor que 3, então ele é o menor valor até agora. Segui para o 6, segui para o 15, nenhum deles é menor. E agora eu troco o menor elemento com o primeiro. Então o 2 foi para o lugar do 7 e o 7 foi para o lugar do 2. Mas o vetor ainda não está ordenado, então o que eu faço? Faço a mesma coisa, porém a partir do segundo elemento. Então, começando aqui do 4, por enquanto o 4 é o menor elemento. Passo para o 9, não é menor. Passo para o 11, não é menor. Passo para o 3, é menor. O 3 é o menor elemento. Passo para o 7, passo para o 6, passo para o 15. O 3 é o segundo menor elemento do vetor. A gente coloca ele na segunda posição e coloca o 4 no lugar que o 3 estava antes. E a gente repete isso para todas as posições do vetor. Como você tem que passar pelo vetor várias e várias vezes, esse algoritmo é extremamente custoso e ele tem tempo de execução O de n quadrado. Vocês perceberam que O de n quadrado não é exatamente aquilo que a gente quer. Não é uma boa medida. Para o segundo algoritmo de hoje, nós temos o Bubble Sort. O Bubble Sort ele recebe esse nome porque, se você for ver uma representação gráfica do algoritmo rodando, você vai ter a leve impressão que formam bolhas, entre aspas, no gráfico. Para o funcionamento dele, de novo, assim como o Selection Sort, ele é um algoritmo bem trivial, bem simples e, bom, bem custoso. A ideia aqui é que a gente vai comparar posições adjacentes e ordenar elas conforme necessário. Então, aqui eu comparo o 7 e o 4. O 4 é menor que o 7, então eu troco eles de lugar. Passo para o elemento seguinte, comparo o 9 e o 7, está ordenado. Comparo o 11 e o 9, está ordenado. Comparo o 3 e o 11. O 3 é menor que o 11, então tem que trocar eles de lugar. E aí continuaria até o fim do vetor. Comparando o 11 com 2, trocaria eles de posição. O 11 com 6, trocaria de posição. E o 11 com 15, manteria. Aí vocês vão perceber que o vetor ainda não estaria completamente ordenado. Então o que eu teria que fazer? Passar de novo. Se eu chego no final do vetor e percebo que houve alguma troca,
Então eu chamo o algoritmo de novo, até a vez que eu chamar ele, percorrer o vetor inteiro e nenhuma troca ter acontecido. E, pelo fato de você precisar passar pelo vetor várias e várias vezes, a gente tem um custo, de novo, de O de n quadrado, que, como nós vimos, não é exatamente interessante. Agora, passando para o último algoritmo da noite, nós temos o Merge Sort. O Merge Sort, ele é um tipo de algoritmo que a gente classifica como algoritmos de divisão e conquista. Por quê? Porque a ideia dele é pegar um problema grande e ir dividindo esse problema em problemas menores, até a gente chegar num tamanho de subproblema que seja bem fácil de resolver. Então, aqui a gente tem um vetor de 8 posições. 8 posições, relativamente falando, não é muito para ordenar, mas ainda dá para diminuir esse problema a fim de facilitar. Então, pego esse vetor e divido em 2. Agora eu tenho 2 subvetores de 4 posições cada um. 4 posições é fácil de ordenar? Sim. Dá para melhorar? Dá. Então, aqui a gente vai expandir no primeiro subvetor e dividir ele em 2 de novo. Agora eu tenho 2 subvetores com 2 posições cada um. 2 posições é fácil de ordenar? É. Eu só preciso comparar a primeira posição com a segunda e trocar os elementos caso eles não estejam ordenados. Então, para o primeiro subvetor, eu tenho 7, eu tenho 4, comparo os dois, vejo que o 7 é maior que o 4, então ele deveria estar na segunda posição. Para o segundo subvetor, eu vejo que o 9, eu tenho 9 e eu tenho 11, vejo que o 9 é menor que o 11, o vetor está ordenado. Então, beleza, é só encaixar esses 2 subvetores do lugar que eles vieram. Aí você pode perguntar, e se eu tivesse um vetor ímpar, que a hora que eu divido, eu vou ficar só com um elemento no subvetor? Bom, simples. Um vetor de um único elemento já é um vetor ordenado, então você não precisaria fazer nada. Nesse caso aqui a gente deu sorte que o vetor já está ordenado, porém se não tivesse, se ao invés de um 9 a gente tivesse, por exemplo, um 3, eu teria que comparar o 3 com o 4, verificaria que ele é menor que o 4 e movimentar os dois, colocar esse 3 na primeira posição e empurrar o 4 e o 7 uma posição para frente cada. Justamente pela questão de você dividir o problema em 2, ao invés de ficar iterando várias e várias vezes sobre o vetor, o Merge Sort ele não tem tempo de execução O de n quadrado, pelo contrário, mas ele tem O de n log n, que é muito melhor que O de n quadrado. Assim, não é o melhor dos algoritmos de ordenação, mas, porém, entretanto, para fazer algoritmos de ordenação mais eficientes, como por exemplo um algoritmo chamado Counting Sorts, você precisa de algumas informações a mais e é um pouco mais difícil de entender também. Como aqui a gente está focando no básico, nós vamos ficar com esses algoritmos por hoje. Se você quiser se aprofundar mais nesse mundo de algoritmos de ordenação, vão ter alguns links aí embaixo na descrição. É isso então, obrigado por assistirem e deixem seu feedback aí embaixo e a gente se vê semana que vem de novo.